queridos professores da Escola Bíblica Dominical. Eu me chamo Tamires e a partir de agora nós estaremos juntos nessa jornada na classe dos juniores. Para mim é um presente do Senhor aprender mais da palavra dele junto com vocês. E falando em palavra do Senhor, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: a Bíblia é o livro de Deus. Ela nos ensina quem é Deus, o quanto Ele nos ama, como nós devemos viver e como será o nosso futuro. Eu creio na Bíblia. Amém? Vamos então para a nossa lição de hoje, a lição de número 12, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Conversa de professor. Querido professor, na aula desta semana continuaremos a ler as cartas escritas ao discípulo Timóteo. Já sabemos que estas foram as últimas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, e nelas encontramos as palavras de um homem que viveu, amou e anunciou o Evangelho. Ele conhecia os perigos de viver unido a Cristo, mas tinha a convicção de que uma recompensa do Senhor o aguardava. Paulo tinha essa esperança porque confiou inteiramente na verdade do Evangelho. Você lembra da aula que passou, onde a professora Jamile nos ensinou verdades maravilhosas, nos ensinou sobre Paulo, seu discípulo Timóteo, né? E na aula de hoje, então, nós vamos aprender mais sobre as instruções que Paulo passou ao jovem Timóteo, para que ele seguisse, né, uma vida juntamente com o Senhor, baseado na palavra dele. Amém? Vamos passar aqui. Então, você inicia então a sua aula, né? Acolha as suas crianças, recebe eles, conversa um pouquinho, um breve bate-papo, veja como eles estão, como foi a semana que passou. Então, convide-os nesse momento a formar um círculo, orar juntos, né? Inicie orando com os seus alunos para que Deus abra o entendimento de cada um deles, né? Que o Espírito Santo prepare o coraçãozinho deles para receber essa preciosa semente da aula de hoje, né? Da palavra de Deus. No momento do louvor, nesse momento, então, de adoração ao Senhor, nós deixamos aqui algumas sugestões. Todas elas conhecidas, né? Hinos fáceis para você aprender e louvar junto com as crianças. Alguns eles até já conhecem, né? Como leia a Bíblia e faça a oração dos 3 palavrinhas. Vou dar uma palhinha aqui com vocês. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Bem facinho, as crianças gostam. É um hino bem simples, mas que tem verdades poderosas, né? Leia a Bíblia e faça a oração se você quiser crescer. Como que um cristão vai crescer se não tiver a Bíblia, né? Diariamente, né? Se não tiver a conversa com o Senhor, que é a oração. Temos também a Bíblia, a Palavra de Deus, a Bíblia e Oferta Agradável a Ti, da Cassiane. Então, faça esse momento de louvor com as crianças e vai ser uma bênção. O objetivo da nossa lição de hoje: destacar que a Bíblia é inspirada para ensinar a verdade, corrigir as falhas, condenar o erro e instruir quanto à maneira correta de viver. Então, a Bíblia, ela é a nossa bússola, né? É o nosso manual, é a palavra do Senhor revelada a nós. É esse maravilhoso presente que Ele nos deixou. Memorizando. O nosso versículo de hoje, né, chave, está lá em 2 Timóteo 3,16. Eu trouxe aqui uma sugestão para você estar fazendo ali na sua sala, na sua aula de hoje e também nas próximas. É um livro gigante, né? As crianças vão ficar curiosas, elas vão gostar. Bem colorido. Eu utilizei papel cartão, porque ele tem umas cores bem vivas, assim, para chamar a atenção mesmo delas, e cola, bem simples.
Aí colocamos aqui, né, EBD, você pode fazer do seu jeito, conforme a sua criatividade também. Colocamos uma imagem de Jesus com as crianças. E aqui, então, ó, lição de número 12, aqui no cantinho. Aí a gente pode utilizar uma página para colocar o versículo do dia. E aqui a gente cola os visuais, né, da nossa lição. Então, eu retirei aqui da pasta dos visuais, recortei e colei aqui. Então, vamos ao versículo de hoje, que diz assim. Você abre aqui, né, a Bíblia. Todo esse material está disponível lá no Google Drive. É só você acessar o link ali na descrição do vídeo. Diz assim: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus. É útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira correta de viver, 2 Timóteo 3:16. E aí você fecha. E depois também pode estar trabalhando com as crianças, você fecha e pede para ela repetir, né? Até ela gravar e memorizando. Então, vamos colocar aqui do lado. Eu trouxe também uma sugestão, queridos professores. É um jogo de memorização. Aqui está. Você vai imprimir, né? Depois você recorta. Deixa eu passar ali. Ó, você recorta e vira cartõezinhos, né? Viram cartõezinhos. Aí você coloca eles assim, virados para baixo, chama as crianças uma a uma e pede para eles retirar um cartãozinho. Aí, por exemplo, ó, versículo do dia, né? Repita o versículo de mãos para cima. Aí a criança vai repetir o versículo com as mãozinhas para cima. E todos eles assim virados para baixo, você chama de uma a uma e elas vão fazendo. Fica bem divertido, né? Eles gostam bastante, essa idade eles gostam de se movimentar, vão achar engraçado, vão rir e vão memorizando o versículo de hoje, né? Por exemplo, você tem 5 alunos ali na sua escola hoje, né? Os 5 falando, repetindo aquele versículo, é uma forma deles irem memorizando e aquela palavra indo para o coraçãozinho deles. Também está lá no Drive, você pode imprimir e estar fazendo. Ali estão as sugestões, né? Os cartões. E também encontramos lá na nossa revista, eu achei muito legal essa dinâmica, que está lá na nossa revista, né? Dos juniores. A dinâmica, ela nos ensina o seguinte. Você vai precisar de alguns materiais. Eu vou colocar essa bandeja aqui, para nós conseguirmos enxergar melhor. Ó, você vai precisar de vinagre, água, uma colherzinha e bicarbonato de sódio. E 2 copos plástico ou vidro ou recipiente que sejam transparentes, para que a gente consiga enxergar, né, os líquidos que a gente vai adicionar ali dentro. E aí você vai conversar com a sua criança. Olha, crianças, agora a gente vai fazer uma experiência, um experimento que vai nos ensinar algo precioso. Preste atenção. Você vai pegar, então, colocar água nos 2 copos. Adicione a água ali. E aí você diz para sua criança, olha, esses copos somos nós, né? 2 copinhos com água. Esses copos somos nós. E o que será que acontece quando eu leio a palavra do Senhor? O que acontece dentro de mim? Quando eu leio a palavra, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu não deixo que aquela palavra ela faça um efeito dentro de mim. Eu não pratico aquilo que a palavra está me dizendo. O que será que acontece? Aí você
dar uma mexidinha aqui no copo. Não acontece nada, né? É a mesma coisa que nada. É como eu ler um livro qualquer, não vai fazer efeito nenhum sobre a minha vida. Mas não, a Bíblia é a palavra poderosa, revelada do Senhor para nós. Se nós ouvirmos, se nós a lermos e colocarmos ela em prática, ela vai fazer algo lindo na nossa vida. Então, quando nós lemos a palavra do Senhor e colocamos ela em prática, fazemos realmente aquilo que ela nos diz, olhem só o que acontece. Aí a água, nesse momento, ela vai borbulhar, né? Igual um refrigerante, quando a gente abre, ela vai fazer assim. Isso é o efeito da palavra dentro de nós, né? Quando nós lemos, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, e praticamos, né? Que nos ajuda, que nos traz paz, direcionamento. Então, nós somos pessoas diferentes. Ao nosso ver, no início, né, antes de a Pro colocar ali o pozinho e mexer, os dois copos eram iguais. Mas agora nós vemos que quando nós praticamos a palavra, não. Algo dentro de nós muda. E é assim com a palavra do Senhor. Quando nós temos ela na nossa vida, quando nós lemos ela diariamente e abrimos espaço para o Senhor trabalhar dentro de nós, algo muda dentro de nós. Amém? Então, essa é a dinâmica. É bem legal, as crianças vão ficar bem interessadas, né? E temos, então, um versículo, né, que respalda essa dinâmica. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Tiago 1:22. Agora, chegou a hora, então, que você vai explorar as Escrituras, né? Vai trazer aquela palavra de hoje, contar a sua história. Utilizando, então, aqui o nosso livro gigante, eu colei aqui, né, os visuais. E hoje você vai falar, então, para o seu aluno que o apóstolo Paulo, ele era firme, na verdade, né? Ele ficou firme no propósito ao qual o Senhor o chamou, né? Naquele encontro que ele teve com o Senhor Jesus, que foi maravilhoso. Então, Paulo viveu uma vida inteira, muitos sofrimentos ele passou, perseguições, e ele fez alguns discípulos, né? Entre eles, o jovem Timóteo. Então, nesse versículo que lemos hoje, é uma das partes da carta que Paulo escreveu para ele, e ele diz a Timóteo, né, que toda a Escritura Sagrada, ela é inspirada pelo Senhor, e ela é útil nas nossas vidas. Ela nos ensina a verdade, ela condena o erro, corrige as nossas faltas, aquilo que nós precisamos mudar. Sim, pois o nosso coração, ele muitas vezes, você explica para as crianças, ele está inclinado para o mal, né? E como será que o Senhor vai falar comigo? Muitas vezes nós oramos e pedimos, Senhor, fale comigo, mas a sua Bíblia está lá em casa, né? Paradinha, empoeirada, tadinha. Ela só sai de lá aos domingos para que você a leve na igreja, mas depois ela volta para o mesmo cantinho e lá ela fica até o próximo domingo, que é o dia dela passear, né? Não. A nossa Bíblia não pode ser uma passeadeira. A gente tem que ler ela todos os dias. Então, você ensina a sua criança. Tente colocar isso no coraçãozinho dela, né? Que peça ao Espírito Santo que ela compreenda essa lição de hoje e que seja uma lição que ela leve para a vida, porque está falando sobre a palavra do Senhor. Então, Paulo, ele instruiu o jovem Timóteo. Paulo já sentia no seu espírito que já estava chegando o dia da sua morte, né? O dia dele findar a sua jornada aqui nessa terra. E ele decidiu deixar esses ensinamentos a Timóteo, porque Timóteo era jovem ainda, tinha algumas dúvidas, né? Tinha muito ainda a aprender. Então, Paulo escreveu
esse maravilhoso versículo que nós aprendemos hoje, para que Timóteo ficasse firme na verdade. Quando viessem dúvidas, perseguições, tribulações, Timóteo, fique firme na verdade que você aprendeu, né? Não se desvie nem para lá e nem para cá, porque é só na verdade, só nas escrituras, só na palavra do Senhor, ensine assim para suas crianças, que você vai encontrar correção, instrução e ensino. Não adianta você achar que sozinho você consegue. Não, sozinho nós temos grandes chances de cair, de errar, de pecar. Precisamos da palavra na nossa vida. Ela é viva, ela é eficaz, ela é lâmpada para os nossos pés. Ensine isso à sua criança. Com certeza ela vai entender e vai levar isso para a vida dela. Queridos professores, eu também trouxe uma outra sugestão para nós estarmos levando para as nossas crianças. É a história da Mary Jones. Vamos encontrar aqui onde está. A história da Mary Jones. Você já ouviu essa história? Eu conheci essa história recentemente e eu fiquei maravilhada, assim, essa história me tocou. Então eu decidi trazer ela para vocês. Eu creio que vai tocar também a vida das suas crianças. Por quê? Porque a Mary, quando se passou essa história, é um fato real. Ela era apenas uma menininha, né? Ela tinha lá por volta dos seus 7 aninhos, né? Então, eu vou contar brevemente ela para vocês. Também está disponível lá no Google Drive. Você pode estar baixando, lendo. Tem também diversas versões no YouTube. Você pode procurar depois para entender melhor. A história de Mary Jones. A Mary Jones era uma garotinha que ela vivia com a sua família numa casa de pedras, né, rodeada por montes e vales. O seu pai era tecelão, era um homem pobre, e a sua mãe, ela se ocupava em fazer os deveres de casa. Todos os domingos, né, a família da Mary ia à igreja, ia aos cultos. Ela, quando chegava o domingo, ela já ficava toda feliz, escolhia a sua melhor roupa e juntos eles iam para a casa do Senhor. Chegando lá, ela adorava o momento dos louvores, ela sabia muitos de cor e outros ela ainda estava aprendendo. Quando chegava o momento da palavra, Mary fixava os seus olhos então naquele livro que o pastor carregava, né? A Bíblia Sagrada. E ela ficava maravilhada. Muitas vezes ela não compreendia muito bem a palavra que o pastor pregava naquele dia, mas algumas coisas ela entendia e ela tinha muito respeito e admiração pela palavra. Certa vez, o pai da Mary chegou com uma notícia maravilhosa em casa. Ele disse assim: Mary, vai abrir uma escola aqui próximo de casa e você vai poder começar a estudar e aprender a ler, porque nenhum deles sabia ler ainda, né? E a Mary não frequentava escolas, porque a escola que tinha era muito longe e agora iria abrir uma próxima. Então, Mary começou a ir às aulas, né? E tinha uma senhora que era amiga da família, a senhorita Evans. Ela sabia do amor da Mary pela Bíblia e a senhorita Evans tinha uma Bíblia em casa. Um dia, ela convidou a Mary para ir lá e disse assim: Mary, sei que agora você começou a estudar, daqui a pouquinho já vai estar sabendo ler e eu quero te convidar para quando você aprender a ler, vir aqui na minha casa para praticar na nossa Bíblia, porque nós temos uma Bíblia aqui, a Bíblia da família. Mary ficou muito empolgada, imagina. Se ela já queria aprender a ler e agora sabendo que ia ter acesso a uma Bíblia, nossa, né? Ela aprendeu rapidinho a ler e o seu professor então premiou ela, presenteou ela, deixando que ela contasse uma história da Bíblia
para os seus colegas. Foi um dia muito alegre na vida da Mary. Então, quando a senhorita Evans soube que Mary já tinha aprendido a ler, deixou ela ir lá na sua casa, né? Tirou aquele paninho bordado que guardava a sua Bíblia. E a Mary, toda nervosa, assim, lavou as mãos, nem sabia direito como manusear aquele livro que ela tanto admirava. Então, ela pegou a Bíblia, foi folheando assim bem devagarzinho, com cuidado, né, para não estragar. Depois daquele dia, ela ficou tão fascinada pela Bíblia que ela pensou: vou começar a trabalhar, quero ter a minha própria Bíblia. Então, ela começou a trabalhar, mesmo jovem, mesmo sendo tão jovem. Ela tinha por volta de 10 anos. Começou a trabalhar, ajudava a cuidar dos animais, costurava meias, remendava roupas, pegava água no poço, levava nas casas. A Mary trabalhou duro e no final de 1 ano, ela foi lá no seu cofrinho que ela tinha pedido para o seu pai fazer, ver quanto que ela já tinha de dinheiro. E, queridos professores, ela ainda não tinha conseguido, né, obviamente, o valor total que ela precisava para comprar um exemplar da Bíblia Sagrada. Ela ficou muito triste, mas continuou trabalhando e os anos se passaram. 6 anos se passaram e Mary já estava, né, uma mocinha com 16 anos e ela disse: agora eu consegui juntar o valor necessário e eu vou comprar a minha Bíblia. Mas aonde será que eu compro essa Bíblia? Naquela época, né, não tinham muitos locais que vendiam Bíblias e os locais eram mais retirados, assim, e o valor era alto. Então, poucas pessoas tinham. Mas Mary, quando ela conseguiu seu dinheirinho, ela descobriu que numa cidade próxima ela encontraria um exemplar, na cidade de Bala. Então, ela conversou com os seus pais, né? Pediu a bênção deles, perguntou o que eles achavam dela ir até lá, porque ela tinha muito desejo, queridos, muito desejo de adquirir uma Bíblia. Então, com a bênção dos seus pais, ela foi. Eles oraram por ela, abençoaram sua viagem, né? Para que tudo desse certo, ela chegasse no destino correto, encontrasse a sua Bíblia. E aí oraram e Mary foi, bem feliz. 3 coisas ela levou na sua viagem. Ela levou um lanche, levou as suas economias para comprar a Bíblia e um par de calçados, que ela só iria colocar quando chegasse lá pertinho da cidade, porque ela não queria sujar, né? Então, ela foi descalça mesmo, foi descalça. O caminho não foi tão fácil assim, eram 40 quilômetros, né? E ela estava a pé. Certo momento da sua viagem, ela se cansou, estava querendo desistir, vieram pensamentos desanimadores, os pés já doíam, mas ela, dentro de si, veio uma voz e ela disse: não, eu vou conseguir, só mais um pouquinho. E ela foi indo com a ajuda de Deus. Ao anoitecer, ela então se alegrou. Se alegrou porque ela viu as luzes da cidade todas acesas. Aquela cidade que estava tão longe, agora já estava próxima. Ao chegar lá, ela procurou pelo pastor Thomas Charles. Então, ela encontrou, né, a casa dele. Chegando lá, ela contou sua história, disse por que ela tinha ido até lá, o seu desejo, o seu trabalho árduo, tantos anos para arrecadar aquele dinheirinho, e pediu ao pastor, então, que vendia Bíblias, um exemplar na língua dela, né? E aí, ele disse assim: olha, Mary, não quero lhe desanimar, né? Porém, a única Bíblia que eu tenho nessa língua, que é galês, ela já está vendida. E eu tenho outra que está em inglês. E aí, nossa, querido professor, como ela ficou triste nesse momento. Ficou desolada, ela não estava acreditando que aquilo estava acontecendo com ela. Como ela ficou triste.
tantos anos, aquela viagem dificultosa que ela teve para chegar ali e não deu certo. Infelizmente, ela teria que retornar para casa sem o seu sonho. E ela ficou muito triste e ela chorava desolada. Então, aquilo sensibilizou o pastor. E ele pensou, bom, o outro homem que quer comprar a Bíblia, ele também sabe falar em inglês. Então, eu vou deixar aquela Bíblia que está em inglês para ele e essa que está em galês eu vou dar para Mary. Ele pensou dentro dele, né? Então, depois ele falou, olha, Mary, eu vi a sua tristeza, o quanto você sofreu e quanto você quer mesmo essa Bíblia e eu vou dar ela a você. No mesmo momento, a Mary pulou da cadeira, colocou um sorriso no rosto, né? E a alegria reinou no seu coração, porque finalmente ela havia conseguido a sua preciosa Bíblia. E aí você vai contando para sua criança, você pode resumir também, né? Você pode usar o livro, pode fazer fantoches, pode usar bonecas, aquilo que estiver ao seu alcance aí na sua sala, né? Então, ele entregou a Bíblia para Mary. A Mary ficou muito feliz, retornou para casa, abraçada na sua Bíblia. Chegando lá, os seus pais, então, ficaram muito felizes em ver que a sua pequena garota havia conseguido realizar o seu sonho com a ajuda do Senhor. Ela leu para eles o Salmo 150 neste dia, depois da janta. Imagina, irmãos, que momento maravilhoso para ela, né? Então, aquele pastor pensou, aquela menina para ele foi uma lição de vida. Olha o amor que ela teve, né? Para chegar até lá, a pé, andou sozinha, passou por perigos e ele viu mesmo o amor que ela tinha pela palavra, que muitas vezes nós não damos. Nós tratamos muitas vezes a palavra como algo qualquer e não, ela é preciosa. E aí ele ficou pensando. Depois de um tempo teve uma reunião com outros pastores, outros irmãos da igreja, e eles decidiram então criar uma sociedade bíblica. Essa sociedade bíblica que hoje temos no mundo inteiro, né, que abençoa várias Mary Jones, né, que tem o desejo de ler a palavra. Então, queridos, essa é a história da Mary Jones. Está lá no Drive. As crianças com certeza vão gostar, porque era uma garotinha, né, na idade deles, ali de 9, 10 anos, que são os nossos juniores. Eles vão amar essa história. Outra sugestão também que eu trouxe para você estar trabalhando com a sua criança é o Biblionildo. O Biblionildo, ele nos traz curiosidades sobre a Bíblia. Aqui eu fiz de papel uma impressão, mas fica muito lindo quando a gente faz EVA, né? Quando a gente faz uma caixa, encapa ela, reveste ela com EVA, né? Faz as perninhas, os bracinhos do Biblionildo, e aí a gente coloca lá dentro todas essas curiosidades. Eu vou mostrar aqui algumas para vocês. Você imprime assim, né? Você pode fazer GVA também. Recorta o círculo. Você pode colocar um bolsinho aqui atrás do Biblionildo, ó, e colocar essas curiosidades ali dentro. Por exemplo, número 1. Quando a gente tira esse número 1 ali do Biblionildo, o que significa esse 1, Pro? Que a Bíblia tem apenas um autor, que é Deus. Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Que Ele deixou a nós, revelada. 40 pessoas, o que será isso, né? 40 pessoas. Você pergunta para eles, né? Vê o que eles vão te dizer, para despertar a curiosidade. Aí você diz que o Espírito de Deus inspirou cerca de 40 pessoas para escrever a Bíblia. 66. Número 66.
que a Bíblia é uma coletânea de livros e dentro dela tem 66 livros, inspirados todos eles por Deus. Número 2, a Bíblia possui 2 partes. Quais são? Vá perguntando para as crianças, assim elas aprendem também. Quais são as 2 partes, então? AT, Antigo Testamento. E no Antigo Testamento nós temos 39 livros. Qual a outra parte? Quem sabe? Novo Testamento. Aí no Novo Testamento temos 27 livros. E por aí vai, são muitas curiosidades. É um recurso bem legal para você estar trabalhando com a criança sobre a palavra de Deus. Como eu disse antes, você pode fazer de EVA ou imprimir mesmo, fazer um bolsinho aqui atrás do Biblionildo e colocar, os círculos com as curiosidades. Passando então aqui, deixamos algumas sugestões de atividade, Eu amo a palavra de Deus, aí ali o Salmo 119, curiosidades sobre a Bíblia, ali na terceira atividade também bem legal, onde a criança pode estar levando para casa como uma tarefa mesmo. Ela vai pegar a sua Bíblia, vai lá no sumário e vai preenchendo o que pede. A Bíblia é Deus falando comigo, eu falo com Deus através da oração. E essas atividades são bem legais. Fora aquelas que temos na nossa lição mesmo, Também trouxe uma sugestão de lembrancinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem lá no Google Drive. Você imprime, cabem 2 lembrancinhas por folha. Aí você vai imprimir assim, vai recortar e vai fazer uma dobradura. Você recorta e faz essa dobradura, essa parte para dentro e os 2 fecham. E o versículo aqui dentro. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119. Então, quando você fecha, é o coraçãozinho, Com a palavra do Senhor guardada ali dentro. Glória a Deus. Então, concluímos a nossa aula. Retome o objetivo da aula. Ore agradecendo a Deus pela palavra dele. Cante um hino com as crianças. Não deixe de convidá-los para a próxima aula, pois aprenderemos sobre a vida de mais um discípulo do apóstolo Paulo. Então, queridos, agradecemos a sua companhia aí conosco na aula de hoje e nos vemos na próxima. Que Deus te abençoe e te use poderosamente nessa aula. Amém?